CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Ei, Andréia, bom dia, bom sábado para você. Bom dia, Fernanda Queiroz, bom dia para os nossos ouvintes e os colegas do estúdio. Hoje a gente fala um pouco sobre essa geração, né, que está tomando conta aqui hoje da adolescência, daqui a pouquinho estão no mercado de trabalho, que no linguajar nosso eles já nasceram com um chip. É isso aí. Eu diria que quem nasceu com chip foi a geração alfa, que é quem está ali entre 2003, nascidos, né, 2013 a 2024, que é quem está aí com 1 aninho, 12 aninhos. Mas a gente vai falar de um que já estão estudando, Fernanda, geração beta, que são os filhos da inteligência artificial, que são as crianças que nasceram este ano e que vão até 2039. Então, tem um pesquisador, um futurista chamado Mark McLingler, que é um pesquisador social, demógrafo, e essa profissão agora que se fala tanto, né, futurista, e ele é um australiano que criou agora esse novo estudo sobre a geração beta. Saiu na página da Casa Mundo, para quem quiser entender um pouco mais, que é uma consultoria de pesquisa de mercado, e a gente aproveitou para trazer essa temática porque é muito interessante. A gente sequer está dando conta da geração Z, já tem estudo sobre alfa e agora é a beta, né? Porque é isso que eu ia falar, a gente não conseguiu assimilar nem a tecnologia das gerações anteriores, mas eu acho que é um tremendo de um desafio, porque a gente tem o quê? Uma década e meia para se preparar para isso. Exatamente. E aí eu digo que a gente não está dando conta nem da nossa própria geração, né, Fernanda? Quanto mais das outras gerações. Mas é muito legal a gente trazer isso sempre para o nosso quadro, porque os nossos ouvintes, eu não tenho dúvida, que estão sempre ouvindo essas terminologias, né? Geração Baby Boomer, geração X, Y, milênios. Mas essa beta que agora começa a ser estudada, eles, em grandes linhas, eles são os filhos dos millennials, que são aqueles nascidos entre 1981 e 1996, dos mais jovens, né, que é uma faixa etária entre 29 e 44 anos. É claro que a gente sabe que hoje, cada vez mais, as pessoas mais maduras vão tendo filhos também. Então, a gente não está negando que um X pode estar tendo um filho agora, mas em grandes linhas são filhos dos milênios e da geração Z, dos mais velhos, que é aí nascidos entre 1997 e 2012, que hoje tem entre 13 e 28 anos. Então, em grandes linhas, né, o estudo traz que a geração beta serão os filhos dessas gerações milênios e Z, né? Então, a alfa, que é o que está começando a se estudar agora de 1 a 12 anos, mas já tem gente pensando na beta. Por quê, Fernanda? Porque a inteligência artificial, que é um outro tema que a gente conversa muito aqui no nosso quadro, ela veio para ficar. E essas crianças já nascem nesse cenário de inteligência artificial, de automação de todo o cotidiano da vida, né? Desde a educação ao trabalho, ao lazer, às relações sociais. E para quem tem aí o desejo de se aprofundar cada vez mais em vida profissional, é super importante levar em consideração que essa geração está nascendo, vai crescer, e até 2040 vão estar aí no mercado de trabalho já entrando, e a gente precisa se preparar para essa geração também, né? Eu imagino assim, né, que é uma geração que hoje a gente usa a inteligência artificial como um instrumento super inovador, né? Mas ainda de ajuda, de reforço, né, ao nosso ambiente de trabalho. Você imagina como eles, que já vão estar com a inteligência artificial na rotina de casa. Exatamente. Teve uma matéria recente no Fantástico que trouxe o quanto a inteligência artificial, já nos dias de hoje, estão começando a confundir o que é realidade, o que não é realidade, né? Tem até uma história muito engraçada do canguru, não sei se você viu, Fernanda, Não que vi. tinha uma coisa que tinha que mandar um canguru viajar, e era toda estruturada em inteligência artificial. E o que teve de gente que acreditou naquela história, que tinha uma briga para o canguru viajar de avião. Então, essa matéria, esse tema que a gente traz para hoje também, né, a gente tem o humor, mas isso também pode ser usado
em universos muito delicados. Então, é um desafio grande para pais, para educadores, para as empresas, né? Porque a gente vai ter aí, sem dúvida, já estamos tendo desafios sociais muito grandes, muito significativos no mundo aí que está com muita transformação. Então, tem desafios para tudo quanto é esfera, e eu trouxe aqui alguns para a gente poder refletir junto com os nossos ouvintes. Pois é, você falando um pouco da história do canguru, né? Eu me lembrei aqui da minha rotina das fake news, né? O serviço do jornalismo hoje, além de apurar, investigar e divulgar, a gente tem que checar inúmeras vezes, né? A mesma informação, por conta da própria estrutura hoje de rede social, de que todo mundo acha que tem condições, né, de publicar conteúdo jornalístico, né, informativo. E passando isso para a inteligência artificial, quando a voz é artificial, a imagem é artificial, imagina o exercício dessa checagem lá na frente. Exatamente, Fernanda. Eu fico imaginando, assim, do ponto de vista do futuro do trabalho, que é um dos elementos que eu queria trazer aqui para a gente refletir, vão ter várias competências e que já são relevantes hoje, mas que serão muito mais daqui para frente, né? Que é a própria curiosidade no sentido até de aprofundar, né? Para ver se faz sentido, se não faz. Isso cada vez mais a gente vai ter que reforçar no nosso comportamento diário, né? A capacidade de adaptação, a inteligência emocional, até para frear, né? Para bloquear uma impulsividade de compartilhar, às vezes, informações que não são reais. E um item que vem com muita força, que é o pensamento ético. Todas as pessoas que eu conheço sérias que falam de inteligência artificial, elas em alguma medida falam sobre a discussão ética, porque a gente vai precisar cada vez mais discutir, e sobretudo com essa geração beta, que já vem, né, desde a educação, por isso os desafios de educadores, né, da escola, da empresa e do próprio governo, dessa problemática ética, que é o quanto eu... Primeiro, por curiosidade, defino o que é correto, o que é certo, o que é verdadeiro, o que é falso, e o quanto eu passo isso para frente. Então, sem dúvida, aí o jornalismo é um dos elementos, talvez um dos mais afetados, né, sobre isso, mas todas as dimensões da vida profissional vão ser cada vez mais afetadas pela inteligência artificial. E aí a parte também do aprendizado, né, que vai ser cada vez mais personalizado, Fernanda, porque tem uma coisa de sob medida, né? Na hora que quem usa aí, quem está nos ouvindo, usa o ChatGPT, por exemplo, que é uma das ferramentas de IA, é impressionante como ele vai se adequando ao estilo de quem usa ele. Então, esse aspecto de hiperpersonalização, quando a gente olha para essa geração beta, que está nascendo agora, vai ser um marco muito importante de aprendizado e de gamificação, que é um outro elemento que já se usa muito hoje em alguns campos da educação e até educação corporativa, mas cada vez mais, em tese, em termos de tendência, vai se usar mais, porque os betas eles podem ter menos tolerância a modelos engessados. Então, tudo vai ter que quase que ter essa perspectiva de personalização, o que é muito desafiador, né, Fernanda? Porque quando você lida num ambiente de grande repercussão e de grande volume de pessoas, isso é um desafio muito grande, né? A hiperpersonalização. E o líder de hoje não está preparado para isso, não. Não está mesmo. Nós não estamos, não. Fernanda. Eu acho que o dilema contemporâneo é que um autor que eu gosto muito, chamado Amos Oz, fala. A gente tem que perder esse desejo de querer ter respostas simples para soluções complexas. O mundo está cada vez mais ganhando camadas de complexidade, e claro que o nosso quadro aqui ele tem essa intenção também de alertar os ouvintes, né, de que já está vindo aí estudos sobre geração beta, que você falou, a gente está se adaptando ainda a Z, já tem gente estudando a alfa, que são as crianças de 1 a 13 anos, e já tem gente estudando a beta,
porque tem que estudar mesmo, que você imagina, eles vão crescer no mundo de interações com vozes artificiais, que você falou, chatbot, assistente virtual, avatares, e aí a dimensão da humanidade, que felizmente ainda somos humanos, né? E a próprio aspecto de autenticidade, que tem tudo a ver com ética, eles vão ser diferenciais em meio à automação. Então, a gente já precisa pensar, sejam escolas, sejam governos, sejam empresas, o que a gente está se preparando, porque a adaptabilidade da gente vai ser posta, a prova já está sendo, né, colocada à prova, você imagina aí o que está vindo pela frente. Então, tem um elemento que é o último que eu queria trazer aqui, que é a privacidade e a identidade digital, porque o aspecto de privacidade também ganha aí um desafio enorme, porque a matéria, inclusive, diz, né, que os alfas, que são esses de 1 a 13 anos, eles já têm rastros digitais desde o nascimento. Agora, os betas provavelmente terão perfis de dados gerados antes mesmo do nascimento. Então, as empresas estavam há pouco tempo, ainda tem, né, dilemas da tal LGPD, que é a preservação dos dados. Você imagina agora com todo esse aspecto de tecnologia avançando do jeito que está. Então, de novo, né, a ética de dados vai ser central. Acho que esse nome, essa expressão, essa discussão ética, ela precisa estar cada vez mais nas mesas de discussão sobre inovação, tecnologia, e não só do ponto de vista de ferramentas, que são importantes, é óbvio, mas nesse aspecto a gente precisa discutir muito sobre elementos éticos, porque dá uma sensação de que a coisa pode perder um pouco o controle, e aí a gente, né, que está no mercado, os profissionais mais maduros, entendo que tem que liderar essa discussão ética nesse viés de evolução, inteligência artificial, e com essas nossas crianças nascendo, né, e sendo influenciadas pela nossa educação. Então, é um baita de um tema para os nossos ouvintes aí ficarem ligados, que daqui para frente certamente vai ter muito material sobre isso, e eu sempre vou buscar trazer aqui para a gente, Fernanda. Excelente reflexão, porque o futuro está logo ali, né? E a gente isso constrói aí. ele desde agora. É isso aí, somos nós que construímos o futuro, os líderes de hoje, e é a pergunta que fica, né? Estamos preparando as estruturas certas para que essa geração dos betas queiram estar conosco no futuro? Porque se hoje a discussão do turnover, né, da manutenção da força de trabalho nas empresas já é uma questão, você imagina no futuro. Mas estamos aí para trazer os temas atuais e discutir, ainda sem muitas respostas, com muitas perguntas, mas evidenciando o que já está aparecendo aí de mais atual. Excelente reflexão, adorei a sua participação e já te espero no próximo sábado. Tudo de bom para você, hein? Também. Obrigada, Fernando. Um abraço, ótimo final de semana para todos. Para você também.